Oi, gente, boa noite, bem-vindos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre entradas e saídas, né? A estratégia. Por que ter estratégias para fazer algo que às vezes as pessoas acham que não tem importância nenhuma e que eu vou mostrar para vocês o quanto realmente é importante, tá? Bora lá então. Eu falei sobre o porquê, né? Por que ter uma estratégia de entradas e saídas dentro do método Pilates for Kids, né? Primeiramente, uma das dificuldades que a grande maioria dos profissionais tem é de realmente ter o domínio das crianças, né? O que a gente mais percebe, uma das perguntas que eu mais tenho é: nossa, Vânia, como é que tu controla as crianças? Nossa, como é que eu faço com essas crianças? É difícil, elas não obedecem, às vezes elas não obedecem, eles dizem, né? Nem os pais que dirá o prof, ou o instrutor de Pilates, ou algo novo, né? Então, isso não é algo que acontece de vez em quando, isso é algo que acontece realmente para mais e mais pessoas e mais profissionais, e realmente tem como realmente saber o que fazer. Desde que realmente você entenda o que passa por trás da cabeça da criança e o que ela também pensa sobre aquilo, né? Então, o que acontece? A criança, quando ela está numa escola, quando ela está sobre a orientação de alguém ou na mão de alguém, ela realmente tem um limitador, né? Ela está atrás de numa escola, por exemplo, ela tem uma classe e ela fica sentadinha ali, aguardando a prof, aguardando alguém falar, né? Lembrando que a gente fala de Pilates para criança, tá, gente? Quando você vai em algum lugar, tem alguém que dá a mão para a criança, tem alguém que orienta. Quando você realmente enxerga que a criança se percebe que ela não está presa a nada, não tem uma classe, não tem um limitador, não tem a prof em cima, ela se sente livre. Então, ela realmente quer explorar o máximo possível dos locais onde ela está. Ela quer testar, ela quer se jogar, ela quer olhar. A gente sempre diz, né, que criança olha com os dedos, né? Ela não consegue só olhar. Ela tem que ir lá, botar a mão, ela tem que experimentar, ela tem que tocar. Ela precisa disso. E isso faz parte da criança. Então, nós temos que entender que isso faz parte da criança e, por isso, nós temos que fazer algo que realmente faça sentido para ela. Né? Então, você vai ver e você vai perceber que se você não tiver estratégia nenhuma de entrada para realmente começar a sua aula, você vai perder muito tempo até que as crianças parem, até que as crianças te ouçam, até que as crianças realmente queiram começar a aula. Porque para elas está muito legal daquele jeito, brincando, se jogando. E quando a gente leva a criança realmente para a aula de Pilates, ela tem a oportunidade de se jogar nos tatames, de pegar algum acessório, e ela está explorando isso, é legal para ela. Então, se você não tiver nada que dê essa orientação, ela vai continuar fazendo da maneira como ela está fazendo. E tudo bem. Então, por isso que vocês precisam ter as estratégias de entradas, tá? E saídas. Ah, Vânia, tu quer que a gente tenha estratégia tanto para entrar quanto para sair? Sim, e eu vou explicar por quê, tá? Primeiramente, quando a gente fala da entrada, tá, gente? A entrada, se não tiver uma estratégia, se não tiver algo que você realmente queira ensinar para a criança e que ela entenda o porquê que ela tem que ter a estratégia de entrada, ela vai, como a gente diz, né, avacalhar com essa aula. Ela não vai deixar você trabalhar, ela vai ficar testando, né, e ela vai ficar tendo a tendência de ver até onde ela consegue ir, né? A gente sempre percebe que a criança, ela tem a tendência de ficar o quê? Testando. Vamos ver até onde eu vou, até onde a prof aguenta, até onde eu posso fazer aquilo. E com certeza isso é um limitador, né, que realmente faz com que você não consiga fazer o que deveria fazer com a criança. Então, você precisa entender que tem que ter estratégia para a entrada, tá? E a primeira estratégia que eu sempre falo que você tem que ter com a criança é o quê? É combinações. E por que eu falo em combinações? Porque o que acontece? Vânia, mas então vamos botar um monte de regra e acabou. A criança vai ter que seguir as regras. A criança, ela já vem há tanto tempo com tantas regras. Não pode isso, não pode aquilo. Na escola é cheia de regras. Em casa é cheia de regras. Aonde ela mora, às vezes, em condomínios ou então em apartamentos, é cheio de regras. Não pode fazer barulho depois das 10 horas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode fazer um monte de coisa. Então, na cabeça da criança, a palavra regra já traz para ela a sensação de que, ai, que saco, não dá para fazer nada. Aqui também vai ter regras, aqui também. E eu quero mostrar a diferença de regra para combinações também, tá?
Então, você vai ter as combinações. O que é essas combinações? Gente, as combinações é quando você chama a criança e você diz para ela o seguinte: vamos combinar uma coisa para que a aula seja legal? Ou então, vamos combinar algo que a gente vai fazer para que a gente possa sair? Vamos combinar algo que eu e você vamos fazer para que realmente a gente consiga fazer o que precisa? Vamos combinar. Quando a gente fala em combinar, a gente mostra para a criança que ela vai fazer parte do processo. Ela não é simplesmente uma pessoa que chega e enquadrada numa determinada situação. Não, ela vai fazer parte desse processo. Ela vai combinar com você, né, o que ela vai fazer e o que você também vai fazer. Então, você sai aquela linha de raciocínio de regra, não pode, para algo que ela vai fazer parte juntamente com você. Então, toda vez que você abre o seu campo de visão e tira aquela orientação de realmente imposição com a criança, você tem a criança mais próxima de você. Tá? Então, isso é importante, saber identificar regra de combinação é totalmente diferente e vai fazer a diferença muito se você entender o que eu vou explicar agora. Nesse momento, você chama as crianças e você fala para as crianças: gente, olha só, nós precisamos ter as nossas combinações. O que a gente vai poder combinar agora para que realmente a gente tenha uma aula legal, para que vocês realmente cheguem na aula e que a gente já consiga fazer a nossa aula. E é aí que é o primeiro passo que eu falei das entradas, estratégias, de ter o quê? As combinações. Então, você, instrutor, e as crianças vão combinar como vai ser o comportamento, as atitudes, a maneira da criança se portar, a maneira de você agir, e aí vocês vão combinando. Não é assim que a gente faz. Se você não, por exemplo, a gente vai sair, mas se você não se comportar, a gente volta para casa. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos ou com as crianças que a gente conhece. A gente já tem uma combinação. E aí, quando ela descumpre com aquilo, a gente não diz: eu te falei, o que a gente diz? O que a gente combinou? A gente não combinou? Ou então, se você combina com a criança, vamos guardar um segredo, e a criança não guarda, você só diz o que a gente combinou. Porque a criança sabe o que você está falando. E é aí que você realmente tem que ter essa clareza e esse entendimento de saber distinguir que combinação é diferente de imposição e de regras, tá? Então, a primeira dica que eu digo para vocês realmente usarem é quando vocês forem iniciar, orientar as crianças para a entrada da aula, vocês têm que primeiramente ter combinações, vocês precisam combinar. E quais são as combinações que vocês podem ter? E eu vou dar algumas dicas para vocês também. Primeira, combinação. Você tem que ter um local específico para que a criança chegue e ela saiba aonde ela tem que botar os pertences dela, né? Onde é que ela larga o tênis? Onde é que ela larga a mochila? Onde é que ela larga o que ela trouxe, né? Ela tem que saber onde é, porque senão a criança ela vai dar um chute no sapato e no tênis e vai jogar um para cada lado. Que nem todas as casas têm essas organizações. Então a gente não pode pensar: mas os meus filhos sabem que o tênis fica lá embaixo, papapá. Nem todo mundo tem isso, então você precisa explicar. Gente, a gente vai ter um local específico, esse local é aqui. Vocês vão chegar, vocês vão deixar o tênis aqui, organizado. Eu normalmente falo, eu quero essas coisas organizadas, né? Bonitinho, os tênis, a mochila em cima, ou os pertences de vocês do ladinho, tá? Depois que a criança faz isso, ela já sabe que ela tem que vir para a aula de Pilates com uma meia de Pilates ou então uma meia limpa, tá? Porque que acontece? A criança às vezes vai da escola para um lugar, de um lugar para outro lugar, e quando ela volta, vai para o Pilates, ela fica o dia inteiro com aquela meia que já chega um momento que já tá insuportável. Então, você já combina. Higiene, limpeza faz bem, então a criança já sabe, deixa o tênis, bota a meia limpa, e aí o que ela vai fazer? Você tem que dizer o que ela tem que fazer, porque se você achar, mas ela sabe que ela vai começar a aula, ela não sabe, ela pode achar, eu posso ficar brincando, correndo, sei lá, fazendo estrelinha, cambalhota, até a prof chegar, e aí é o problema que muita gente às vezes perde a turma, tá? Então você tem que dizer, terminou de botar o tênis, botou a meia de Pilates, as meninas,
cabelo preso, roupa adequada, não pode calça jeans, enfim, tudo aquilo que vocês já são carecas de saber, tem que falar de novo? Tem que falar de novo, tá? Aí a criança, então, chega e eu tenho a combinação com elas, que elas vão sentar, perninha de índio, até a gente começar a nossa aula de Pilates, tá? Essas são as minhas combinações. Seria as regrinhas que eu impus? Seria, só que eu combinei com as crianças. E eu perguntei, gente, se a gente chegar aqui e se vocês não tiver um lugar para colocar o sapato, o tênis e tal, o que vai acontecer? Eles dizem, a gente vai soltar em qualquer lugar. E aí a gente combina, tá, então vamos combinar o seguinte, vamos combinar que todo mundo vai deixar o sapato aqui, o tênis aqui. Vamos combinar que todo mundo vai botar a meia limpa, porque ninguém é obrigado a sentir o chulé do colega, né? Então a gente dá uma quebra o gelo, né? Fala um pouquinho mais engraçado, né? Diz, ai, que cheiro de chulé, sabe? Essas coisas para quebrar aquela sensação de que a criança, mais uma regra, sabe? E aí depois você já orienta. Por que sentar de índio? Prof, não dá para ficar brincando, não dá para ficar fazendo estrelinha, se jogando. E aí você pergunta, se todo mundo fizer isso, qual é a chance que tem de vocês se machucarem? De daqui a pouco a menina, normalmente as meninas adoram fazer estrelinha, né? Daqui a pouco você vai dar o chute lá atrás para girar, para fazer a roda, a estrelinha, e você chuta o queixo do colega, você machuca alguém sem querer, isso dá certo? Aí a própria criança, ela entende. Poxa, realmente, se todo mundo fizer isso, vira uma bagunça, a prof não consegue dar aula, e aí eu não vou ter aula, e aí tudo fica ruim, tá? Então, você tem que ter estratégia, gente. Se você não pensar mais a longo prazo, o que acontece? Você chega, às vezes, num determinado lugar e tudo aquilo que você idealizou, a sua primeira aula, vira um caos. E por quê? Porque faltou o quê? Estratégia. Faltou o quê? Pensar de como a criança iria se portar se nada é dito a ela. Né? Então, a gente tem eu digo a gente, né, me incluindo, porque eu também muitas vezes faço isso. Eu acho que todo mundo sabe, só que às vezes o que é óbvio para mim, às vezes não é óbvio para outras pessoas. Né? Então, é importante você ter essas estratégias, você já pensar, poxa, o local onde eu vou atuar, o que poderia dar de errado quando as crianças chegarem? Que eu tenho que informar isso a elas. Eu tenho um espelho que é perigoso, então ninguém chega perto do espelho. Eu tenho uma escadaria que é complicada, ninguém chega lá, ou coloco uma fita, enfim, você tem que prever as coisas antes que elas aconteçam. Né? Então, isso é ter estratégia, isso é chegar preparado para trabalhar, isso é realmente saber por que você está atuando, porque você realmente quer fazer um bom trabalho com as crianças, porque você tem os seus interesses econômicos, interesses também de satisfação pessoal, de fazer o bem para a criança, enfim, você tem os seus interesses, e a criança também tem o interesse dela, ela não vai no Pilates por ir. Ela vai porque ela quer algo na sua aula de Pilates. Ela vai porque algo a chamou a atenção e ela quer estar com você. Então, você precisa ter isso, tá? Então, as primeiras são as entradas, as combinações. Então, dentro dessas combinações, você vai realmente dar as orientações. E aqui eu digo juntos, porque na realidade não é bem junto, né? A gente meio que vai induzindo para aquilo que a gente precisa que ocorra, né? É meio que assim... você gosta... Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, né? É meio que tu induz a criança... É branco, né? Porque tu já está dizendo o que é. Então, você, teoricamente, induz a criança a enxergar que precisa ser feito daquela forma, senão não vai ter aula, senão não vai conseguir fazer o que ela veio buscar. Certo? Então, gente, a primeira estratégia importante que você precisa ter clareza e ter entendimento é que você precisa ter uma maneira, uma estratégia de trazer a criança, tá? Quando você trabalha, às vezes até mesmo com várias turmas, e aí sai uma turma, entra uma turma, existe aquele momento em que há uma transição, crianças saindo, outras crianças entrando. Se elas não tiverem essa comunicação e se você não criou com ela isso que eu falei agora, vira uma bagunça, entenderam? E aí realmente você não consegue continuar com as suas aulas, tá? Mas eu falei também que além das estratégias de entrada, existem as estratégias de saídas. Então vamos lá, aqui eu vou escrever algumas coisas, tá? Aqui, gente, as estratégias de saídas é ainda mais importantes do que as entradas, tá?
Porque a criança, ela tem que saber o que vai acontecer quando você conversa com ela, vai ter uma orientação, você vai dizer o que vai acontecer no início, né? Ó, gente, hoje a nossa aula, a gente vai aprender exercício tal, ou então a gente vai usar tal material, ou você faz enfim. Durante essa jornada, eu vou trazer um monte de coisa para vocês bem legal, tá? Enfim, mas você vai dar uma ideia para a criança do que vai acontecer, tá? Terminou a aula, não se termina a aula. Pronto, gente, acabou, tá todo mundo liberado. Não se faz isso. Primeiramente, por quê? Porque dessa forma você deixa as crianças ainda mais agitadas e você não está lidando com criança de qualquer jeito. Você está lidando com crianças numa atividade que exige um pouco mais dela, né? Então você tem que ter estratégias, inclusive, para que elas vão saindo de uma maneira natural e não de uma maneira tudo de uma vez, né? Antigamente, quando a gente estudava, na minha época, eu me lembro que quando dava o sinal na escola, parecia um bando de loucos saindo, né? Nas portas, e às vezes se batia em mochila, isso, aquilo. Uma pessoa que estivesse olhando ia dizer, meu Deus, vão se machucar. Meu Deus, o que vai acontecer? E se um tropeça, o outro passa por... né? Não pode ser dessa maneira de qualquer jeito. E é isso que você tem que entender. Você tem que ter uma maneira de encerrar, de sair da sua aula. A saída, como é que vai ser? Como é que eu vou terminar? Né? Eu vou liberar um por um. E o último que ficar lá, o que ele vai achar? Poxa, a prof deixou eu por último, ela não gosta de mim. A prof me deixou por último porque eu sempre fico por último, porque todo mundo me deixa por último, porque ninguém gosta de mim. Porque isso. E daí, às vezes, você nem pensou nada disso. Você nem cogitou. E, às vezes, você acerta ainda de deixar, daqui a pouco, aquela criança que o dia já não foi legal, que alguém já brigou com ele, que alguém já aconteceu, e você deixa ele por último, daí ele sai da sua aula ainda mais revoltado, porque o mundo tá contra ele, tudo tá contra ele, né? E é meio que a coisa que acontece meio que sem você ter essa vontade, né? E acontece sem que você queira. Então você tem que pensar, poxa, qual é a melhor maneira de eu realmente deixar as crianças saírem de uma maneira natural, de uma maneira tranquila, de uma maneira que realmente faça com que você identifique que está normal, que alguém chegue e diz, não, tem uma organização, nossa, olha, tá ok, tá seguro, ainda mais agora, né, gente, que a gente está voltando, né, às nossas atividades mais naturais, mais normal. Ainda temos que ter um pouco de distanciamento, né? Então também tem que cuidar dessa forma, principalmente agora, tá? Então, uma das coisas que eu sempre falo é de que quando você vai liberar as crianças à saída, você tem que tentar liberar elas aos poucos, tá? Então, por etapas, tá? Algumas etapas que eu gosto de trazer é algumas formas de você poder estar liberando a criança. Por exemplo, você pode liberar da seguinte maneira. Todas as crianças, por exemplo, que estão de camiseta branca. Todas as crianças que estão de camiseta branca podem sair agora. E aí você olha na sua turma, e aí dentro dessa tua turma, se tem 10 crianças, tem que ter umas 4, 5 de camiseta branca. O resto não. Porque se todos tiverem de camiseta branca, não tem, eles vão sair todos juntos também. Então, uma maneira de você criar etapas. Então, pode ser por cores, é uma maneira de você filtrar, né? E aí você não limita um ou outro. Pode ser por exemplo, aniversários, né? Então, por data de aniversário. Então, você pode dizer assim, muito bem, quem nasceu de janeiro a junho pode sair agora, né? Ou então, de julho a dezembro pode sair agora, né? E você não faz sempre igual, sempre sai de janeiro a junho por primeiro e os de setembro em diante por último, porque daí aqueles que nascem no final do ano, que nem eu, que sou de outubro, vai dizer, sempre por último, eu sempre sou por último, por que eu fui nascer no final do ano? Se eu tivesse nascido no começo do ano, eu nascia, saía antes. Não é assim que a criança faz? É assim que ela faz, né? Eu, como Vânia, né, meu nome é Vânia, eu, quando era criança, sempre dizia, né? Que saco, você é a última a ser chamada, porque a Vânia sempre era uma das últimas, né? E aí, o que eu fazia, né? De vez em quando eu dizia, prof, agora começa de baixo para cima, porque daí eu também posso ser uma das primeiras, né? Então, às vezes o professor ou o instrutor, ele nem se dá conta, só que ele deveria se dar conta,
porque às vezes a criança ela já vem tendo esse sentimento de nunca é ela a primeira, sempre é o colega, sabe? A criança tem isso. Então a gente pode quebrar isso também, tá? Então pode ser por cores, pode ser por data de nascimento, pode ser por meses, no caso meses do ano, pode ser também por a roupagem, né? Roupas. Então, o que acontece? Eu sempre olho, né, antes de pensar. Quando eu tenho meio a meio da turma, quem tá de bermuda? Aí, às vezes, é meia dúzia que tá de bermuda. Quem tá de bermuda fica e quem não tá, pode sair, né? E aí a criança vai saindo aos poucos. Não sai todos de uma vez, tá? Então, você tem que criar estratégias que realmente sejam coerentes com aquilo que você está fazendo e com aquilo que você está vendo ali, para que a criança não se sinta realmente excluída. Nós vivemos numa sociedade que hoje em dia é muito forte o sentimento de exclusão, o sentimento de bullying, que a criança às vezes se sente sempre, alguém sempre me deixa por final, porque eu sempre sou a última, ou sempre sou a primeira, enfim. Então a gente tem que também pensar em estratégias realmente para ter a sua organização, para que alguém chegue na sua aula e perceba que você tem uma aula organizada, uma aula que realmente tem estratégias, e que um dia acontece de uma maneira, outro dia acontece de outra, outro dia uma brincadeira também dá para fazer que se chama estátua, né? Então, por exemplo, todas as crianças ficam estátua, e aí você vai e tenta fazer a criança rir, aí ela é liberada. Quem não, por exemplo, não riu, você deixa aí saindo, né? Então, dá para fazer algumas brincadeiras estratégicas? Dá também. Então, você também tem que ir, né? Olhando o que está acontecendo para liberar aquelas crianças de uma forma mais adequada, de uma forma que realmente seja mais alinhada com aquilo que você quer passar para a criança, que todas elas têm importância para você, que todas elas são importantes, que você gosta de todas do mesmo jeito, que todas elas são importantes para a aula. Você tem que passar isso para a criança, tá bom? E uma última dica que você não pode deixar passar, tá? É quando, às vezes, você deixa a criança uma sozinha, tá? Então, assim, ó, nunca deixar só uma criança no final. Por que, gente? Nunca deixar só uma criança no final. Por causa da bendita exclusão. A criança não pode se sentir excluída. Se ela fica sozinha, ela se sente excluída. Se ela sai os dois últimos, ela não está mais excluída, porque ela está com alguém. Então, cuidado quando você está fazendo esse tipo de coisa. Já aconteceu comigo uma situação em que eu, na hora, não percebi que só uma criança estava, por exemplo, de bermuda, né? E aí eu fui chamando por categoria. Ou então, as meninas por primeiro, os meninos depois. Também é uma maneira de quando você tem turmas mistas, de você exemplificar. Só que teve uma vez que eu, inclusive, nem lembro o que aconteceu. E aí, quando eu me dei conta, gente, ia ficar só um menino lá. E aí eu fiquei pensando, e por isso que eu falei. E realmente aquele menino que ele era mais retraído, ele era mais na dele, mais tímido, ele realmente não era aqueles mais sapeca, sabe? Que às vezes também tem criança que nem dá bola, nem se dá conta, né? Agora tem aquelas que pode ocasionar algum probleminha. E aí eu percebi que ele estava junto, que ele ia ficar por último. E aí, quando eu percebi isso, eu tive que fazer o quê? Na hora, né, pensar numa coisa o que fazer. E aí eu disse, bom, então agora o fulano vai lá com o ciclano, que vai ficar por último porque ele tá de bermuda, e vão sair vocês dois juntos abraçados, que vocês são dois colegas muito especiais, e vocês vão bater aqui na mão da prof. Enfim, remediei, né, gente? Mas o que se a gente não pensa nisso, às vezes a gente não se dá conta no que a gente pode ocasionar com a criança. Se você não pensar que a criança pode ser lesada, que a criança pode sofrer um sentimento ruim, que a sua maneira de ensino ela pode ser complicada e você pode gerar nela uma situação ruim, você realmente não se dá conta, né? Então, Vânia, mas isso aí não tem tanta importância? Tem sim. Por mais que a gente ache que não tem importância,
Você gostaria de ser o último de uma situação? Ou você gostaria de sempre ser o do time que perde? Ou do time que fica para o final? Então, até isso, às vezes, você tem que perceber. Ah, fiz uma atividade em que era competitiva. Um grupo foi o vencedor e um grupo foi o perdedor. Qual que está mais triste nesse momento? O que foi o vencedor ou o que foi o perdedor? O que foi o perdedor. Então, além de ele ter perdido na brincadeira, você ainda vai deixar ele para o final? Não, então você tenta compensar dizendo, então tá, já que vocês ganharam, vocês vão ser cavalheiros, ou vocês vão ser mais parceiros, deixar os colegas ir para o primeiro, né? Então, você tem que levar um pouco também de sensibilidade, de valores, de companheirismo, de levar um pouco mais daquilo que você está ensinando, que também é super importante. Ensinar o método Pilates for Kids é realmente mostrar para as crianças o quanto elas podem crescer saudáveis, o quanto elas podem se tornarem adultos com menos problemas de coluna, o quanto isso vai ser bom para a saúde deles, o quanto precisa a gente nos dias de hoje e o quanto isso vai te dar um retorno diferenciado, o quanto o método, usando estratégias como eu estou trazendo aqui para vocês, tendo estratégias tanto de entrada quanto de saída, sabendo lidar com a criança, sabendo ensinar um método adequado, você pode fazer um trabalho num horário extra, você pode ter uma turma, você pode começar com uma turma, você pode começar tendo uma renda extra, inclusive com a metodologia, né? Usando, principalmente o que a gente mais ouve hoje em dia, né? Ah, estamos em crise, a gente está em crise, a gente está em crise, está crise, em crise, em crise. Não, use a crise para ter uma grande oportunidade, né? Crise te mostra uma oportunidade. A crise mostrou, gente, o quanto as crianças precisam serem trabalhadas. O quanto a gente precisa mostrar e ensinar às crianças aquilo que é importante para elas. Então, pegue tudo o que aconteceu na sua vida nesses últimos meses e realmente perceba, poxa, eu passei por uma crise difícil, eu fiquei, sei lá, sem emprego, sem poder dar aula, sem poder ter alunos e tal, mas agora você pode sair dessa crise e pegar uma grande oportunidade, porque o que mais precisa é profissionais que recuperem tudo aquilo que a criança não teve, tudo aquilo que a criança ficou parado, tanto tempo que a criança ficou crescendo em posturas inadequadas, fazendo atividades erradas, ou então já estão com dores. Então, o que eu quero que vocês percebam é que sim, observar que você pode sair de uma crise para uma grande oportunidade e mudar a sua realidade, e mudar a sua perspectiva, e começar com algo diferenciado, novo, necessário, precisa ter estratégias. Vocês precisam saber como a sua sala. Você precisa saber como deixar a criança sair, porque quando bate o pai na sua porta, quando bate um outro coordenador de um projeto, o coordenador da escola, ou coordenador do clube, ou enfim, aonde você estiver atuando, essa pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, poxa, esse profissional é diferente. Esse profissional está preparado, ele sabe o que está fazendo. Ele não está dando aula de qualquer jeito. Ele não simplesmente pega os exercícios e vai lá e faz de qualquer jeito. Não, a pessoa, gente, quem entende de aula, quem entende de metodologia, de método, de orientação, a pessoa olha e ela enxerga que tem uma organização, que tem uma metodologia, que tem uma estratégia por trás, que você pensa na criança também. Você não está lá só para despejar um monte de exercício e repetir aquele monte de exercício. Entenderam? Então, vocês têm que estar se preparando para serem profissionais cada vez melhores, levando o que vocês realmente têm de bom dentro de vocês, aprendendo aquilo que falta. E se falta metodologia, tem que buscar uma metodologia. Hoje se bate muito na tecla de que Joseph não ensinou isso, Joseph ensinou isso, Joseph não usava isso, Joseph... Por quê? Porque muitos profissionais começaram a fazer de qualquer jeito. E aí aquilo que era para ser grandioso, e aquilo que era para ser fantástico, que era para ser muito bom, hoje a gente vê um monte de gente que trabalha de qualquer jeito e acha que está fazendo o melhor. Às vezes ela até acha, e às vezes pode ser que nem saiba que não seja o melhor isso. Mas quando você percebe que tem algo que realmente vai te dar base para fazer um trabalho ainda melhor,
É imprudência sua não fazer um melhor que você pode, dar uma aula melhor, fazer de uma maneira mais agradável, melhor para a criança, que ela goste, que ela queira voltar, que os pais tenham orgulho de dizer que ela faz Pilates com você e que você percebe a grandiosidade que você está fazendo nessa criança, gente. Eu bato tanto na tecla de dizer assim, vocês já imaginaram quantas crianças vão ter problemas quando elas se tornarem adultas, porque nenhum profissional ensinou o que deveria ser ensinado? Vocês já se deram conta? Eu tenho certeza que não. Porque, como eu disse no início, aquilo que às vezes é óbvio para umas pessoas, para outras não. E você já percebeu quanta oportunidade você deixou de ter? Quantos alunos a mais você deixou de trabalhar com as crianças, porque não trabalha com criança? Porque a grande maioria das pessoas, das famílias, tem filhos. Ou conhece criança, ou tem afilhado, ou tem sobrinho, ou são avós, ou são avós. E elas têm contato com a criança, e se elas já gostam do seu trabalho, melhor ainda. Ah, Vânia, mas eu não trabalho com Pilates, eu nunca trabalhei. Tu disse que, inclusive, não precisa trabalhar com Pilates para trabalhar com o método do Pilates for Kids. E é verdade. Não precisa você ser instrutor de Pilates para trabalhar com Pilates para criança. Porque esse tipo de estratégia não se usa com adultos. Não precisa fazer isso com criança, com adulto. Porque eles são adultos. Então, como a gente ensina as crianças é diferente de como a gente ensina os adultos. Então, por isso você não precisa saber tudo que para ensinar a criança. Basta você saber como a criança pensa, como ela se porta, o que ela deseja, o que você tem que ensinar. E levar estratégias e saber como entrar, como sair, é o mínimo de um profissional que queira fazer um bom trabalho, um excelente trabalho e que queira ter o retorno sobre isso. É por isso que vocês precisam aprender. É por isso que vocês precisam ter esse domínio dessa metodologia, porque senão realmente vocês acabam não conseguindo ir para frente. O que acontece? Passa ano, e aí você fica fazendo daquele mesmo jeito, e aí a criança, se você não tem um método, gente, se você não sabe o que fazer, você trabalha com a criança 1, 2, 3 aulas. A quarta, quinta, ela diz, já enjoei. Eu fiz um pouco, mas eu já cansei. Por quê? Porque não tem método. Porque você entrega tudo de um jeito. E eu bato muito na tecla que às vezes é que nem quando você dá um presente para uma criança. Gente, é que nem no aniversário, quando você chega lá e todo mundo dá um presente, todo mundo dá um presente. A criança, ela recebeu tanto presente que ela não dá nem valor que recebeu. E que se os pais tivessem um pouco de estratégia, eles pegariam os presentes que a criança recebeu naquele dia e eles iam entregando um por semana. E aí ela teria quantas semanas para brincar cada vez com um brinquedo novo? E realmente aproveitar e pegar a essência daquilo, se às vezes tiver estratégia. Agora, se você não tem estratégia nenhuma, se você não tem planejamento, se você não segue nada e vai da maneira como acha que deve ser, a consequência é que não vai funcionar. É que não vai dar certo. E de você, daqui a pouco, deixar de atuar num local extremamente importante como é o método e de quanto é importante, principalmente nos dias de hoje, que são as crianças, porque você não estava preparado, porque você não sabia o que fazer, porque você, de repente, errou e achou, deve ser um saco, eu fui fazer uma aula e aquelas crianças, era uma correria, mas claro, você não sabia atuar. O problema não é a criança, o problema é o adulto que trabalha com ela. É que ele, às vezes, não está preparado. Certo, gente? Tchau, tchau.